Morbidade é uma variável característica de comunidade de seres vivos, que refere-se a um conjunto de indivíduos dentro da mesma população que adquire doenças num dado intervalo de tempo. A morbidade, ela serve para mostrar o comportamento das doenças e os agravos à saúde da população. Com isso, eu fiz uma pesquisa para poder explicar melhor. E eu quis saber qual era a doença no Distrito Federal que mais afeta. E a resposta que obtive foi que a doença que mais afeta é o Alzheimer. Sabemos que as pessoas elas esquecem de algum elo e outros não. Com a doença, esses elos se rompem com frequência, então a gente esquece o tempo todo. E a explicação dessa característica populacional que chama a atenção. O DF tem cada vez mais idosos e a idade é um dos fatores de risco para a enfermidade. E a estimativa é que esse número triplica até o ano de 2050. A Academia Brasileira de Neurologia avalia que o Alzheimer afeta 7,2% da população idosa. Em algumas capitais, como Brasília, o índice chega a 14% aos 60 anos. Alguns consideram o mal como uma epidemia inusitada. Então é ou não é algo de se preocupar? E aí, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os principais tipos, de indicadores de saúde utilizados em saúde pública. Eu vou estar explicando um pouquinho sobre a mortalidade, que é uma medida de ocorrência de morte, que é usado há um bom tempo, há séculos, e é um meio fácil de ser obtido, tanto eventos em saúde, como adoecimento ou estudo das condições e qualidade de vida. As informações são facilmente detectadas e coletadas. Os indicadores de mortalidade representam o risco ou probabilidade que qualquer indivíduo da população possui de morrer devido a uma doença. São calculadas pelas taxas de coeficiente de mortalidade. Eu vou falar um pouquinho sobre o coeficiente geral de mortalidade, que indica a relação entre o total de óbitos em um local e a população exposta ao risco de morrer. Esse indicador é bem usado para análise comparativa em série de anos, levando em conta o mesmo local, pois não se consideram as mesmas diferenças entre faixas etárias, não se deve fazer comparação entre diferentes localidades. Tá bom? Tem também o coeficiente de mortalidade infantil, que ele indica o risco de morte de crianças menores de 1 ano, em uma localidade em um dado período. É considerado um indicador sensível às condições de vida e saúde de uma comunidade. Tem também o coeficiente de mortalidade por causa. Esse ele já indica o risco de morte de determinada doença ou agravo em uma população exposta. É útil para planejamento de ações de prevenção à doença analisada. Tem também o coeficiente de mortalidade por doenças transmissíveis, Essa indica o risco que a população pode morrer por doenças infecciosas e parasitárias. Quanto maior o resultado obtido, piores são as condições de vida da população. Tem também a mortalidade proporcional por causa, que indica a proporção que determinada causa tem no conjunto de todos os óbitos.
Por exemplo, a mortalidade proporcional por acidente de trânsito é proporção de óbitos por acidente de trânsito em relação ao total de óbitos no mesmo período e local. Já a proporcional por idade determina a proporção de óbitos por idade. Então, por exemplo, a gente vai estudar a proporção infantil, proporção de óbitos em menores de 1 ano em relação ao total de óbitos. Quanto piores as condições de vida e de saúde, a mortalidade infantil proporcional. E esses são os principais indicadores, de mortalidade, que são muito úteis para pesquisas em saúde coletiva. Muito obrigada. Tchau, tchau.